Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Clube dos Dividendos. Eu sou Bruno Mazzoni e o vídeo de hoje eu vou trazer uma atualização da Uzi Minas. Pedido feito por um inscrito aqui do canal. Já contemplamos Vale, CSN Mineração, Gerdau, agora Uzi Minas. Tá faltando a CSN Nave Mãe. Se você gostaria que eu fizesse um vídeo aqui sobre a CSN A3, deixe um comentário. E se você quiser incluir alumínio, CBAV, CBA também foi contemplado aqui no canal. Vou ver se eu deixo nos cards ou na descrição, no primeiro comentário fixado, o link dos vídeos para vocês assistirem essas outras companhias, as análises. Bom, vamos lá. Quais serão as pautas do vídeo de hoje, pessoal? A gente vai falar sobre o momento da Uzi Minas pré-terceiro trimestre, então atualizado aqui no segundo tri, já aquecendo os tambores para o terceiro trimestre, como é que está o volume, tanto na parte de siderurgia quanto na parte de mineração. Depois nós vamos aqui para o investimento, de olho na reforma do Alto Forno 3, que dispendiou ali o maior capital dos últimos 4 trimestres, ou melhor, dos últimos 5 trimestres. O maior capital foi aqui dispendiado no segundo tri, tá? Então sim, foi bem impactado o resultado da Uzi Minas por esse capex elevado, queimou caixa, tá? Então, mas o caixa ainda é muito robusto, muito resiliente, a dívida é quase que inexistente, 0,38, estamos falando dessa dívida, alavancagem EBITDA, então tá tranquila a posição de caixa. E aí eu coloco para vocês aqui um pouquinho do seu PL, e lembrem que empresas de commodities, quando o PL salta, é um momento que você deve estar aumentando os aportes, ou pelo menos voltando a comprar, quando o PL ficar muito caro. Isso quer dizer que os preços estão lateralizando, etc. E o lucro, por ser cíclico, está caindo pra caramba. Então o PL vai lá para cima. Estamos num momento de baixa, então. Então acho que a Uzi Minas começa a adentrar ali em faixas de preço. Eu já vou trazer para vocês análise técnica interessantes, mas o PL está sinalizando aqui, ó, alguma coisa está errada. É algo idiosincrático da Uzi Minas ou não? É setorial ali, tá? A gente vai falar sobre os múltiplos, sobre o preço justo de Graham e também sobre o dividendo e preço teto. Depois bateu ou não o CDI, tá? E aí vamos para a correlação aço, tá? A Uzi Minas, eu uso o Steel, tá? Steel and Metal Products aqui do TradingView, ticker Steel, tá? Então eu vou deixar para vocês logo esse ticker, esse código, e aí finalizamos o vídeo falando sobre Uzi Minas Futebol Clube, tá? Uzi Minas mesmo, quais são os dois cenários que eu tenho para você aportador, né, investidor de longo prazo, dinamizar os seus aportes e também ancorar expectativas. Se você gosta dos meus alvos, também falarei sobre eles, certo? Sem mais delongas, pessoal, disclaimer na tela, considere se inscrever, ative as notificações. Eu sou Bruno Mazzoni e aqui no Clube dos Dividendos no YouTube, eu posto, pessoal, 2 vídeos por dia. Então, realmente ative o sininho aí, para você não perder nadinha, tá legal? E se você gosta da Uzi Minas ou gosta do Quarteto de Ferro, tá? Manda bala e senta o dedo no like. Bom, vamos lá. Receita, pessoal, nas setinhas fica mais fácil, né? Então, receita caindo, lucro cedendo. Tivemos aqui um percalço no quarto trimestre, mas a gente vê que a tendência, o ciclo, tá? Os termos de troca não foram muito interessantes. Quando aumenta o volume, diminui a margem. Quando aumenta a margem, o câmbio foi apreciado, ou seja, o real ganhou valor em relação ao dólar. Uzi Minas conectada com exportação, mas também muito conectada com o Brasil, tá? Talvez a mais sensível ao Brasil. Já trouxe vídeo para vocês aqui com a dinâmica geográfica da sua receita, tá? Então ela tem essa dinâmica mais sensível a Brasil Futebol Clube. Então tem que ficar de olho nisso, tá? Por hora o Brasil não vem fraquejando, mas o momento para o setor como um todo, quando a reabertura chinesa, por exemplo, aconteceu, a gente viu as margens caindo. Então não temos um 2021, tá? Não é tão rápido o ciclo. Então nós tivemos de 2016 a 2021 um ótimo ciclo para as commodities metálicas de maneira geral. Agora a gente está num ciclo de baixa lateralização. Baixa foi 2022, lateralização a gente pode chamar de 2023. Tá? A gente já vê aqui o EBITDA cedendo, o lucro cedendo e a receita também. Tá? A receita cede menos, então é mais importante sempre olhar a tendência pelas receitas. Tá? Pela receita é mais fácil, é menos volátil do que lucro, porque lucro tem não recorrente, aquela coisa toda, alguns abatimentos, rolagem de dívida quando precisou, investimentos. Receita não. Faturamento é algo mais orgânico ali, operacional da companhia. Então a gente vê que o ciclo é de baixa de 2022 para cá, tá? Vendas de aço, pessoal, diminuindo, ou pelo menos entre diminuição e
estabilização. Então as vendas foram 6% inferiores, como diz o próprio release da companhia, tá? Embora esteja dentro do guidance, tá? Da previsão que a companhia fez. Então foi 6% inferior ao primeiro TRI 23, mas dentro do guidance, receita líquida por tonelada estável, com mix mais nobre, compensando a redução nos preços. Então a Usiminas, assim como o Gerdau, também tem a sua siderurgia com aços nobres, e isso fez com que isso tenha uma margem maior, e apesar da o menor volume, né, a redução aí de vendas, o mix mais nobre, as vendas de aços mais especializados ali, conseguiu segurar um pouquinho, tá, e compensar a redução nos preços. Isso segurou um pouco a receita. Mas a gente vê queda, né? Todos os gráficos que vocês estão vendo aqui, pessoal, a queda, tá? Essa queda é um pouco mais acentuada em 2022 no segundo semestre, tá? Então a gente vê esse tombo sendo um pouquinho maior aqui no segundo semestre, perdão, de 2022, e agora 2023, como eu comentei, a gente está mais ou menos que estabilizando, tá? E eu acho que tende a estabilizar, não vejo ali por hora uma grande recessão, principalmente recessão vendo ou dos Estados Unidos ou de China, que são os dois motorzinhos ali, tá? Hoje, dia 25 de outubro, me parece que a Alemanha vem ganhando tração, e faz sentido porque a China está ganhando tração, ou pelo menos tem reportado bons dados industriais. A Alemanha é o principal exportador, então talvez nem a Europa, tá, sinta uma recessão no curtíssimo prazo. Então a gente tende a ver, pessoal, a estabilização de preços de commodities, quem sabe logo também de juros, principalmente norte-americano, né, quando a gente tiver dados um pouquinho mais fracos econômicos norte-americanos, e com isso as commodities devem se manter em patamares em 2024 muito próximos de 2023. Ainda não temos uma sinalização econômica global, ou do Brasil, ou de algum país específico, tá, de superaceleração. Não, a gente vê China acelerando, e com isso a reboque vem a Alemanha, que é importante, Japão também está indo muito bem. Os olhares vão para a desaceleração atual dos Estados Unidos, quando que vai estabilizar essa desaceleração em relação a 2021. Tá bom, pessoal? Isso bate muito em preços de commodities, então isso depende dos juros americanos cederem, pelo menos na curva, se não no Fed Funds, que ele já falou que vai ficar estável por um bom tempo, pelo menos na curva de juros americana, que é aquele Treasury Yield, tá, pessoal? Que faz preço também. Esse cara chegando ao topo, por mais que a Selic americana, que é o Fed Funds, não se mova, a gente deve ter ali pelo menos um cenário mais claro macroeconômico. Com isso, as commodities devem perder volatilidade e ganhar ali um patamar de piso, porque estão cedendo, né? Cobre cedendo, etc. Só o minério que vive ali especificamente China, né? Mineração, a gente vê um aumento nas vendas de minério, mas a receita a gente vê que caiu, porque o preço por tonelada caiu. Então, assim, nada ajudando muito e ajudando muito para crescimento, tá? E quando a gente olha para o CAPEX, deixa eu tirar meu point of fix aqui, né? O CAPEX foi muito intensivo no segundo TRI, especificamente, tá? 382 milhões para a reforma do Alto Forno 3. Então é natural aqui a gente ter em setembro, que foi o programado, tá, para finalização. É natural o mercado ficar um pouco chateado, tá, porque esse prazo, se não me engano, não foi cumprido. Então a gente deve ver no terceiro TRI agora, no resultado, uma atualização sobre a reforma, tá, para ver se de fato já está 100% concluído. Me perdoem, pessoal, não estou no release, né, no mailing list da Usiminas, para saber se já totalmente foi sanada essa reforma. Logo o CAPEX já não vai ser grande, mas é uma reforma que custou aí aos Usiminas bons lucros, tá? E isso faz sentido para você no curto prazo imaginar que o mercado bata na empresa, tá? A redução do seu caixa, pessoal, foi devido pelo maior CAPEX, tá? E também pelo pagamento de dividendos no trimestre, tá? Parcialmente compensados aí pela redução de giro, do capital de giro, perdão, e geração de EBITDA. Então, reforma, mais pagar dividendos, isso nos mostra que não tem nenhuma outra reforma vindo por aí. Então, se você sobreviveu, está sobrevivendo a essa reforma do Alto Forno 3, pessoal, a empresa queimou caixa, 1 bi, tá? Praticamente 1 bi aí, quase 1 bi, 900 milhões, aproximadamente 896 milhões para ser exato, tá? De queima de caixa, mas está muito bem obrigada, principalmente se você vai comparar com os Usiminas de 2015-14. Eu
de novo, tem o copo meio cheio para as empresas exportadoras, pessoal. Por mais que o Usiminas seja mais sensível ao Brasil, todas elas estão conectadas ali à exportação de minério e de aço. Nossas siderurgias e mineradoras. E também qualquer empresa exportadora, pessoal, já sabe, ou pelo menos já tem um histórico de estagflação e recessão no Brasil e na América Latina, muito por causa do fraco crescimento chinês pós-2010. Então ninguém está esperando a China crescer a 10% mais, ninguém está investindo esperando esse 10% de crescimento da China a mais. Então tá todo mundo pianinho. Essas empresas devem então entrar num ciclo de não fazer capex em expansão. E sim manutenção somente, como é a reforma, então modernizar o que já tem. Com isso, o aumento e a consolidação, e eu diria até que a consistência dos dividendos dessa década para frente, década pós-ciclo bom de commodities, né, 2016 a 2021, foi um ciclo de commodities menor, menos intenso, pelo menos na economia real, né, do que foi 2000 a 2010, porém as empresas, os empresários estão tipo, olha, não acho que China vai crescer 10% ao ano de novo, então ao invés de fazer super investimentos, como nós vimos de compra de hidrelétrica, expansão, compra de mina, etc., em 2010 a 2012, ou entre 2009 a 2012, dessas empresas, nenhuma delas está ali com projetos de expansão gigantescos. Legal? Então isso, para o investidor de longo prazo, sinaliza o quê? Dividendos. Tá? Dividendos. Mais dividendos por mais anos consistentes. Tá? Então a alavancagem de 0,38 vezes, o pessoal está super tranquilo. Tá? O mercado bate porque simplesmente o ciclo está sendo bem direto. Olha, menor volume, quando aumenta a margem é menor, então a gente não está na expectativa, com juros altos no mundo inteiro, de um boom de commodities. Estamos na expectativa de achar o piso. Esse piso, pessoal, vai vir com esse cara aqui, ó, com a taxa de juros americana achando topo, teto. Não necessariamente o Fed Funds, porque o Fed Funds já achou 5,5, 5,25, o intervalo deles lá. Mas a curva de juros é que não está achando. Então esse cara aqui provavelmente vai marcar o piso das commodities metálicas quando ele marcar o topo, tá? Eu tenho essa perspectiva. PL da Usiminas está caro, mas empresa de commodity, pessoal, quando o PL estufa, quer dizer que, e se você acredita que minério de ferro vai continuar sendo utilizado, né? PL estufa é o momento de você abrir, né, o sinal verde aí para começar aportes ou para definir suportes importantes para você aportar. Essa é a minha opinião, não é recomendação, tá? Dividend yield de 5,33% e um PVP, pessoal, a lá 2016. Tá? Então, assim, eu não vejo a estrutura de caixa da companhia e não vejo a estratégia futura da companhia colocando a própria em um buraco de expectativa maior do que foi entregue no mundo, tá? Não só no Brasil. Preço justo de Graham, pessoal, tá por volta de R$11,11, um número cabalístico, uma margem de segurança, então, de quase 87%, quase não, 86% para ser exato, 86,10%, tá? Dividendos, pessoal, ano passado ela não chegou a ter data corte? Chegou sim. Não chegou. Então, ano passado não teve data corte em dezembro, somente em abril. Então, acho que esse ano aqui a gente não vai ver mais dividendos, né? Fica na expectativa aí, de repente, dia 15 de dezembro de 2021 rolou dividendos, mas 2021 foi um ano estratosférico para a companhia. Então eu ficaria aqui com esses 33 centavos, esses 5,51 tá ok. 33 centavinhos, pessoal, a gente manda bala por 6%. Então se você quer investir hoje e esperar no mínimo 6% ao longo dos próximos 12 meses após o seu primeiro investimento, o seu preço teto é 5,50. Se você espera pelo menos 33 centavos, tá? 33 centavos aqui é o marco deste ano. Então 5,50 é preço teto. Hoje as ações estão negociando a 5,97. Está quase no seu preço teto, pessoal. Está quase entrando em desconto também por dividendos. Bateu o CDI, pessoal. Infelizmente, a Usiminas, dentro do quarteto de ferro, o antigo, né? CSN, Usiminas, Gerdau e Vale, é a única que não bate o CDI. Ou não bateu o CDI de 94 para cá. Tá? Então a Usiminas subiu 1.000%, o CDI subiu 7.400. Então o CDI de lambuja foi muito melhor do que a Usiminas. Aqui eu sempre mostro para vocês, pessoal, eu tento sempre mostrar que a commodity que eu correlaciono com a Usiminas é o steel, tá? Então é o aço, tá? E aí você tem que estudar, né? O que a Gerdau faz aço longo, aço especial, a Usiminas plano e tal, você tem que
saber que tipo de aço essas indústrias fazem e se você tem um comentário muito legal para se fazer, conhece o setor para diferenciar a Gerdau, CSN de Usiminas e os seus aços e etc. Por favor, deixe esse comentário, eu fixo você no topo, tá? Mas essa é a commodity que eu sigo, essa é a commodity que tem lá no curso Macro Trader, para vocês seguirem se querem investir ali de acordo com o cenário macro na Usiminas, tá? Que é o ticker Steel, aço em inglês. Tá? E o Steel, que está em candles, a Usiminas está em verde, o Steel está cedendo, tá? E está perdendo fundo, a Usiminas também está perdendo fundo, então está tudo normal. Onde eu acho que o Steel vai estabilizar, pessoal, entre 24 e 81, tá? Entre 24 e 81 e 23 e 17. Tá? Então está muito próximo, estamos em 27. Uma primeira tentativa de estabilização, eu cheguei a postar para vocês, foi, tá? Aqui nos 29 e 29, entre os 29 e 29 e 28 e 53, não deu. Nós tivemos ali 4 meses acima, esse é um gráfico mensal, então 1, 2, 3, 4, e no quinto, que é esse outubro, rompeu, beleza. Né? Errei um primeiro cenário, na Usiminas foi legal aportar aqui, na minha opinião sim, e agora vai ter outra região interessante para se aportar, entre 24 e os 23, essa região de estabilização. Então o meu cenário, pessoal, é que o aço, né, esta commodity específica, lateraliza entre 29 e 29 e os 23, 24 e 81. Tá? A gente deve passar aí o quarto trimestre, quem sabe o primeiro tri do ano que vem estabilizado. Tá? Estabilizado. Beleza? Pessoal, é isso que eu imagino com essa atitude. Então eu coloco para vocês que, olha, o cenário básico que eu tenho é que a Usiminas não vai perder a mínima da pandemia, tá? Mas cuidado aqui, certo? Que eu vou trazer um cenário alternativo. Então o meu base é o cinzinho. Então nós temos agora o 5,40, nós temos agora o 4,84, tá? Nós temos o 4,33, tá? Então 5,40, 4,84, 4,33 com uma próxima faixa de desconto. Ponto final. Legal, pessoal? Esse é meu cenário e aí estabiliza nesses preços até o 8,76. Então há ali quase 100%, né, de mínima máxima de oscilação. E aí a Usiminas passa por um momento muito parecido com 2018, muito parecido com 2017. Pós forte alta de 2016, acompanhado também pelo aço, estabiliza. Tá? E é isso que eu imagino agora, estabilizar aqui um pouquinho mais baixo do que 2017 e 2018, mas ainda assim muito próximo. Tá? Esse é meu cenário. Tá? Então, preço teto, com certeza, para esse mundo que vivemos de juros um pouco mais alto, é 8,76. Ponto final. Até posso pôr em amarelo aqui para vocês. 8,76. Bacana? Tá? Os pontos estão na tela, né? O alternativo já está lá próximo de 2017, 16 e 15. 2,46, 2,23, 1,83. Tá? Seria o próximo alvo. E para cima, para quem está com o copo meio cheio, 11,64, 11,93. Tá? E depois 14,21, 13,83. Bacana? Então o preço teto, pessoal, com certeza é 8,76. A partir abaixo dos 8,76 há um certo desconto que só se intensifica quanto mais próximo chegar do cinza. Tá? Desse cinzinho aqui. Então nós tínhamos pontos aqui, não deu rolou aportes, rolaria aportes se fosse eu, tá? Investidor da Usiminas, mas agora entrou em mais um desconto. Tá? Entrou em mais um desconto, então as duas faixas aqui terminam no 4,33. Tem o 3,91, mas não é cenário base, tá? Acho que o 4,33 seria ali o pior dos mundos para a precificação das Usiminas no quarto tri. E o alvo, preço teto, 8,76. Preço teto por dividendos, a gente está falando de 5,50. Certo, pessoal? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.